vivendo como filhos de Deus neste mundo. Então vamos continuar esse assunto. Na semana passada nós estivemos falando sobre o propósito de Deus na criação e que nós fomos criados para vivermos em amor, santidade e retidão. Isso seria assim o resumo do caráter de Deus demonstrado para nós na sua palavra e também através da natureza. E Deus nos chamou, nos criou e nos chamou para vivermos também desta forma, tá? E nós falamos um pouquinho sobre a queda, né? Como que nós caímos daquele estado original e que por causa disso Jesus veio, deu a sua vida por nós para resgatar-nos dos nossos pecados e da condenação eterna, que é a morte, que é o fruto, que é o salário do pecado, como nós encontramos na palavra de Deus no livro de Romanos, né? Então, hoje eu quero realmente ater-me no contexto de que nós, como filhos de Deus neste mundo, devemos ter o caráter de Cristo. Devemos ser, como diz aquele ditado popular, tal pai, tal filho. Isso é o que nós precisamos expressar na nossa vida como filhos de Deus, né? Então, em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja só, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lembra que na semana passada eu até falei do que valeria ter um exemplo que fosse impossível de ser seguido. Lembra disso? Que isso seria uma coisa totalmente fora de lógica, totalmente fora do propósito, e Deus, que é um Deus de amor e é um Deus de justiça, ele é também um Deus de equilíbrio. Como que ele poderia fazer uma proposta dessa a nós, seres humanos, que somos chamados filhos de Deus, nos dando um alvo que seja impossível de ser alcançado, o impossível de ser atingido? Isso não seria justo, isso não seria correto, não seria também amor. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Deus, é uma expressão legítima do amor, do coração e da justiça de Deus para conosco. Dê uma olhada em Mateus capítulo 5, verso 48. É o último verso do capítulo 5. Esse verso, por muito tempo, me deixou incomodado. Diz lá assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você já pensou na seriedade dessa declaração? E não foi declaração de Paulo, não foi declaração de Pedro, não foi declaração de qualquer um dos apóstolos, foi do próprio Senhor. E isso está dentro de um contexto que a gente começa, do discurso, né, do Sermão da Montanha, do discurso de Jesus, e no verso 46 ele diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Agora, pensa bem, olha só, a proposta é
se nós estivermos agindo com o nosso próximo, agimos neste mundo da mesma forma que Deus age, é uma evidência de que nós somos filhos do nosso Pai Celeste. É isso que Jesus está dizendo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí depois, no final do discurso, aqui ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como também perfeito é o vosso Pai Celeste, ou seja, o nosso Pai que está no céu. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, primeiro verso, diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Veja só, Deus falando lá atrás com Abraão, né, que nós chamamos, foi estabelecido assim como sendo o título que ele ganhou, Pai da Fé, né? Então, a descendência de Abraão é, literalmente, aqueles que aprendem a andar por fé, e isto é parte dos atributos de uma pessoa que está refletindo a glória, o caráter de Deus neste mundo, como filho de Deus, né? Como irmãos de Jesus. E nós podemos, quando nós lemos a Bíblia com esse intuito de aprender e de descobrir quem nós somos nele, nós podemos ficar assim, bem admirados do quanto que a palavra de Deus nos encoraja a vivermos uma vida desta forma, né? E porque Deus nos criou para sermos conforme a imagem dele, e como nós vimos na semana passada também, eu abri esse assunto para vocês, começando e lendo Efésios capítulo 1, que fala que ele nos escolheu, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso significa que o DNA que nós temos na nossa vida, no nosso corpo, não é deste mundo. O DNA que nós temos é divino. Você é uma criatura de Deus. Você, eu, cada um de nós somos criaturas de Deus, viemos de Deus. Deus realmente é o nosso Criador, é o nosso Pai. Ele é o sustentador da nossa vida. Então, o DNA que nós temos é dele. É por isso que é possível restaurar mesmo aquela pessoa que esteja tão distante do plano de Deus, mas por causa do DNA que ele tem, que é divino, é possível restaurá-lo, ou seja, trazê-lo para o estado que ele foi criado, o estado original de santidade diante de Deus, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você, que eu, que cada um de nós não temos estrutura para o pecado. É por isso que o pecado nos destrói. É por isso que o pecado nos faz tão mal e causa a morte em última instância, né? Porque nós não temos estrutura para o pecado. Qual é a nossa estrutura? A nossa estrutura é para a santidade, para a qual nós fomos criados, é em Deus, antes, idealizado por Ele, antes da fundação do mundo. E nós precisamos renovar a nossa mente com esse entendimento. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos uma vida irrepreensível perante Ele, em santidade e amor. Eu não sei se você
já teve a curiosidade de estudar esse assunto ou até de olhar no dicionário da língua portuguesa a respeito do que significa ser santo, né? Eu sei que nós temos, naturalmente, aprendemos assim, uma certa resistência a esse termo, santo, perfeito. Isso nos incomoda, porque a gente já foi treinado a pensar, eu, santo, não tem jeito de ser. Eu, perfeito, não, isso não tem jeito. Eu até ouço muitas vezes, e também já falei muitas vezes, não olha para mim não, eu sou homem, eu erro. Olha para Jesus, não olha para mim não, olha para Jesus. Tem uma pulsão de incoerência nessas citações. Primeiro, não olha para mim não que eu sou homem, olha para Jesus. Eu sou humano. Eu te pergunto, Deus nos criou humanos ou nós nos tornamos humanos depois da queda? Você já pensou nisso? Eu cheguei à conclusão, lendo a palavra de Deus, que ele nos criou à imagem e semelhança dele, mas nos criou humanos, homem e mulher, macho e fêmea. Fomos criados dessa forma. Dessa forma foi a apresentação de Adão e Eva. Ali era a plataforma, o embrião de toda a humanidade humana. Então, nós não nos tornamos humanos depois da queda. Nós fomos criados humanos, homem, daí a palavra humanidade, tá? Então, não humano ou humanidade não pode, de forma alguma, significar decadência, não pode, de maneira nenhuma, significar corrupção, não. E quando nós nos convertemos e somos libertos dos nossos pecados, não significa de forma alguma que nós nos tornamos uma outra espécie. Nós continuamos sendo humanos. E aqui eu gostaria de apresentar uma situação para que nós pensemos, meditemos e tenhamos algumas conclusões que nos ajudem a fortalecer esse entendimento na nossa mente e também no nosso espírito. Somos pecadores? Sim. Mas vivemos na prática do pecado? Não. Então, essas duas coisas não significam a mesma coisa, não são sinônimas. Somos pecadores, porém somos lavados, remidos, santificados em Deus, se a palavra de Deus habita em nós. Isso significa que nós não vivemos na prática do pecado. Isso significa também que ser chamado de pecador está meramente dizendo que nós temos a opção, nós podemos escolher viver no pecado. Já fizemos isso, já andamos nisso, como a palavra de Deus nos mostra, isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 8, que diz assim, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Veja só, pois outrora eres trevas. Isso refere-se à nossa vida antes de conhecer Jesus, antes de Jesus entrar no nosso coração, antes de nós reconhecermos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos como escravos das nossas paixões, das nossas concupiscências, vivendo na iniquidade. Isso porque nós, como seres a quem foi dado livre-arbítrio, escolhemos viver dessa forma. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que algumas pessoas chamam de pecado original. O que seria pecado original? Nós nascemos com o pecado?
Nós nascemos já contaminados com o pecado? Eu vou te dizer que esta não é a maneira correta de interpretar isso como pecado original. Pecado original refere-se ao fato de que toda a descendência de Adão foi gerada depois da queda. E como o princípio que Deus estabeleceu foi produza segundo a sua espécie, ele decaiu da glória de Deus. Depois disso é que ele teve filhos e a humanidade começou a se multiplicar. Então, o contexto de como eles foram gerados, já de pais que caíram do estado original por causa do pecado. Então, nós nascemos sim com essa inclinação para esse lado, né, de viver segundo as nossas paixões, de fazer com que a nossa vontade prevaleça. É por isso que nós precisamos morrer. E nós explicamos isso na aula passada, lendo Romanos capítulo 6, o significado do batismo, que é morte e ressurreição. Essa ressurreição é o estado que foi gerado em nós através da conversão. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Pois outrora, ou seja, no passado, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, ou seja, dentro daquilo para o qual nós fomos resgatados. Voltando aqui ao plano original de Deus, viver em santidade, amor e retidão. Eu tinha feito menção sobre o dicionário, né? O dicionário da língua portuguesa de Aurélio diz assim sobre santo: que vive na lei divina, bem-aventurado, puro, imaculado, inocente, de bondade extraordinária, inteireza de caráter. Isso é o que eu li no dicionário de Aurélio. Agora, não é exatamente para estes atributos que Deus nos chama como filhos dele vivermos neste mundo? Alguém que anda na palavra de Deus, tanto que Jesus, em João capítulo 14, versos 15, versos 21 e verso 23, ele diz: todo aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Isto é, viver na lei divina. É o que o Aurélio está dizendo aqui. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Por quê? Se Deus nos criou para sermos assim, se este é o nosso DNA, é a plataforma para a qual nós fomos planejados para viver, isso vai gerar alegria, vai gerar gozo na nossa alma, no nosso espírito, vai gerar satisfação. Então, o pecado não gera satisfação plena, não gera satisfação contínua. O pecador pode até experimentar prazer, mas é altos e baixos, não tem uma situação perene. Mas a alegria, o gozo, a paz que vem de uma vida santa, ela é constante na vida do filho, da filha de Deus. E lá diz, puro. E lá no Salmo 97, verso 10, diz assim, olha que interessante. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Isso tem a ver com pureza. Tem a ver também com ser sem mancha ou imaculado. Tem a ver com inocência, alguém que não planeja o mal. Isso deve fazer parte do nosso caráter. Uma pessoa pura, inocente. E aí termina lá, de bondade extraordinária. Deus é bom e faz nascer o seu sol
sobre justos e injustos, manda a sua chuva sobre bons e maus, e nós somos chamados a sermos imitadores dele. Isso faz parte do caráter do Filho, da Filha de Deus, e é dessa forma que nós devemos andar neste mundo. Aí a última parte do que diz o dicionário, que fala lá, inteireza de caráter. Inteireza de caráter significa íntegro, integridade. Lembra que eu citei Gênesis capítulo 17, verso 1? Na versão da Bíblia, A Mensagem, tem essa Bíblia com o título, né? A Mensagem, está escrito dessa forma. Quando Abraão completou 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus forte. Anda na minha presença com integridade e esforça-te para se manter assim. É exatamente isso que significa perfeito, inteiro, não está faltando parte nenhuma. É isso também que significa santo, ou seja, inteireza de caráter. Em outras palavras, você, eu, cada um de nós, somos chamados para viver 100% aquilo que nós temos recebido de Deus. Porque na sua justiça e no seu amor, Ele não vai exigir nem de mim, nem de você, qualquer coisa que Ele já não nos tenha dado. Então, naquilo que eu sou hoje, eu preciso viver em integridade completa. E a palavra de Deus deixa isso bem claro, né? Levíticos capítulo 11, verso 45, diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Veja aqui, Deus se colocando como modelo para que nós o imitemos. No capítulo 20 de Levíticos, verso 7, ele diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Novamente, né? E o Novo Testamento está cheio de citações como estas aqui, né? Eu chamo a sua atenção para ler comigo 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tem algumas outras versões que diz, em toda a vossa maneira de andar ou de agir. E o verso 16 conclui, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isto é, Jesus novamente sendo colocado aqui como exemplo para que nós o sigamos, exemplo para que nós o imitemos. Agora, desde o plano original, desde antes da queda, criados em Deus, para Deus, por intermédio de Deus, para sermos santos e vivermos irrepreensivelmente perante Ele. Isso só é possível quando nós estamos ligados nele. Quando nós estamos ligados nele. Se nós não estivermos ligados em Deus, se nós não estivermos ligados em Jesus, não tem jeito, porque sem Deus nada podemos fazer.
Por isso que o texto aqui diz que nós devamos ser sóbrios. 1 Pedro 1:13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Isso significa estar com todas as faculdades mentais funcionando. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Sem Ele não tem jeito. É Cristo em nós a esperança da glória. É nele que nós temos que viver. É nele que nós existimos. Sem Jesus, não pense que vai restar alguma coisa que preste na sua vida. Não vai. Tá? A única coisa que vai restar na sua vida é paixão, é vontade de viver segundo este mundo, é correr atrás dos prazeres que militam contra o nosso espírito e militam contra a eternidade, porque é centrada no egoísmo. Deus não nos chamou para isso. Temos que entender que sem Deus nós não podemos viver, não há vida fora de Cristo. Então você não será nunca santo sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus. E entendamos, a graça de Deus não é simplesmente aquela explosão do amor, do favor de Deus quando nós somos salvos e os nossos pecados são perdoados. Não, a graça de Deus tem ação contínua no nosso dia a dia, de forma que possamos viver uma vida vitoriosa. Você já prestou atenção no que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13? Olha lá, 1 Coríntios 10, 13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados ou que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. Antes, com a tentação, providenciará livramento, de sorte que a possais suportar. Isso daqui, gente, é uma exposição da graça de Deus fora do comum. Ali diz que toda tentação é humana. Então, você pode entender que isso é uma situação normal para nós, para mim, para você. Significa que você não é uma espécie diferente. Você é humano. Aquele humano criado à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, preste atenção que quando vir alguma tentação, você pode dizer: graças a Deus, eu sou humano, eu não estou totalmente fora do contexto, eu sou humano. Aí a outra maneira que você pode pensar no contexto é a graça de Deus. Puxa vida, se eu estou passando por essa tentação, é porque eu posso suportar, porque Deus é fiel e não permitiria eu ser tentado além da minha força, além da minha capacidade. Então eu sei que eu posso aguentar essa parada. E aí no final você pode ver também a explosão da graça de Deus. Ele dá o livramento. Aí você volta lá para Pedro, no verso 14 do texto que nós estamos aqui nos referindo, que diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais passado, né? Anteriormente, na vossa ignorância, ou seja, que tinhais é passado, eu não devo ter mais. Continuo pecador? Sim, porque eu tenho a opção de voltar, eu tenho a opção de desobedecer, eu tenho a opção de andar no meu próprio caminho. Mas como filho da obediência, que é o que eu me tornei e eu desejo ser isso, eu não vou voltar. Isso significa que o pecado não terá poder, domínio sobre mim, sobre você, sobre nós, porque não estamos debaixo da lei mais. Nós morremos para isso, ressuscitamos, somos novas criaturas. E
A graça é a plataforma sobre a qual nós vivemos, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Esse texto nós lemos na aula passada, está lá em Romanos capítulo 6, nós vemos isso. Se eu não me engano, verso 14, deixa eu só checar aqui para não dar uma bola fora, né? Romanos capítulo 6, verso 14, isso mesmo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí eu volto àquela palavra lá de Mateus 5:48. E eu gostaria de fazer uma ilustraçãozinha aqui no quadro para que vocês possam entender. Portanto, sede vós perfeitos. Vamos mudar o pronome aqui dizendo, portanto, sejamos nós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Né? Então, vamos dizer, tá? Isso é só uma representação, que aqui, seria um depósito de luz ou conhecimento. Só que isso aqui é Deus, ok? Isso aqui é toda a luz, todo o conhecimento que Deus tem. E a palavra de Deus nos mostra que Ele é fiel em todos os seus caminhos e Ele vive 100% de tudo aquilo que Ele é. Deus é perfeito, absolutamente perfeito, tá? Aí tem aqui, vou até me colocar nessa posição aqui, eu, Gilberto. Não daria nem para, se fosse comparar, nem apareceria, tá? Mas aqui tem, digamos, eu vou dizer, um homem que eu conheci, Russell Shedd. Eu conheci esse homem e ele vivia realmente uma vida com Deus. Aqui tem um novo convertido, pequenininho aqui, que começou na fé semana passada, aceitou Jesus, ele está aqui, tá? Isso daqui, esses quadradinhos daqui, que eu estou fazendo, mal desenhado, significa a luz, o conhecimento que eu tenho, que nós temos. O que é que significa ser perfeito? O que é que significa ser igual a Deus? É se eu estou vivendo 100% daquilo que eu sei que é o certo. Se o Russell Shedd, ele morreu já, né, já está com Jesus, se ele estava vivendo 100% da luz que ele tinha. E sobre este homem aqui, eu andei com ele, fiz caminhadas com ele, e uma vez eu ouvi dizer, eu não estava presente, que a filha dele, numa reunião de pastores, ela chegou para um grupo de pastores e disse assim, meus irmãos, eu sei que o meu pai é um pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas eu quero dizer para vocês, eu nunca vi o meu pai pecar. Aquela declaração me impressionou. Me impressionou. E aqui está o novo convertido que aceitou Jesus semana passada, está lá apaixonado com Jesus. Tem uma porção de coisa errada na vida dele que precisa mudar? Tem, mas essas coisas serão transformadas gradativamente à medida que ele anda com Jesus. Mas se ele está vivendo o pouquinho de luz que ele tem, aqui, tá? Isso significa 100%, ele está vivendo naquilo que ele sabe ser o certo, 100% é igual a 100%, é igual a 100%, que é igual a 100%. Nisso nós nos igualamos, é isso que Deus está falando. Portanto, sede vós perfeito, ou seja, seja íntegro, viva integralmente aquilo que você sabe ser o correto. Isso é o que significa amor. Isso é o que significa andar na luz. Isso significa ser íntegro. É a palavra que Deus deu para Abraão.
seja íntegro na minha presença e esforça-te para continuar vivendo desta forma. Então, se nós prestarmos atenção a isso aqui que eu estou procurando trazer para você, para facilitar o seu entendimento, você vai ver que todos nós somos chamados para viver completamente aquilo que nós temos recebido na nossa mente, no nosso espírito. É o que Paulo está nos orientando a viver em Filipenses capítulo 3, verso 16, que diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí, neste caso, a diferença é o que eu tenho alcançado em Deus, o que você tem alcançado em Deus e o que os nossos irmãos, o nosso próximo, tem alcançado em Deus. É sobre estas coisas que Deus vai nos chamar para prestarmos conta e é sobre isso que nós precisamos viver com o nosso irmão, né? E também baseado nisso que nós alcançamos, é o que Paulo, em Romanos capítulo 12, está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você vê o verso 2, né? Que diz: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É essa renovação da nossa mente que significa crescimento espiritual, à medida que nós recebemos mais luz, mais conhecimento. Isso significa que nós estamos cada vez mais próximo do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Deus, refletindo a sua vontade, refletindo o seu caráter, refletindo o seu amor na vida que nós vivemos neste mundo. Assim, é isso que eu quero compartilhar nesta segunda aula, nesse segundo estudo, para que nós possamos meditar sobre essas palavras. O que significa viver como filhos de Deus neste mundo? Ou seja, expressando o caráter, expressando o amor do nosso Deus neste mundo, para a glória do seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu oro para que o seu entendimento esteja sendo aberto, que o teu espírito, que o espírito de cada um de vocês esteja sendo iluminados com as palavras que nós lemos na Bíblia, né, as palavras de Deus para nós, e que isso gere crescimento, desenvolvimento da nossa fé no Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Amém.